Graça e paz, Clube da Bíblia, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula. Vamos falar agora do capítulo de número 30 do livro de Gênesis, livro de Bereshit. Estamos aí no capítulo de número 30. No capítulo 29 nós paramos aqui num assunto que vai continuar no capítulo 30. Do versículo 31 até o versículo 35 do capítulo 29, nós já estamos narrando o nascimento dos filhos de Jacó, que posteriormente vai se tornar as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, o nome das 12 tribos de Israel. Então vamos lá para que possamos entender um pouco melhor. Nós paramos no nascimento de Rubens, que é o primogênito, depois Simeão, Levi e Judá. Os 4 primeiros filhos de Jacó são com Lia, sua esposa, aquela que ele se casou primeiro. No capítulo 30, Raquel viu, olha só o que Raquel vai dizer, ó. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dai-me filhos e eu morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus que te impediu de ter filhos? Ela questiona Jacó, fala: me dá filho. Só que o problema não estava em Jacó, estava nela, ela era estéril. Então Jacó fica irritado com o pedido dela. E ela então deu uma ideia para Jacó. Então respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar. Por meio dela eu também possa formar uma família. Da mesma forma que Sara teve essa ideia, agora Raquel também tem essa ideia. E então Jacó se deita com Bila, e Bila engravida de Jacó e dá então a origem do 5º filho, chamado de Dan, que é o 5º filho de Jacó. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente. Ela se deita de novo com Jacó e tem o 2º filho de Jacó, e é o 6º filho de Jacó, por nome de Naphtali. Então, aqui nós estamos agora com 6 filhos, 4 de Lia e 2 de Bila. Quando Lia viu que tinha parado de dar filhos, tomou sua serva Silpa e deu a Jacó por mulher. Então Lia viu que a sua irmã teve essa ideia e ela viu que ela tinha parado de dar filho, e com aquela concorrência com a sua irmã, ela teve também, usou da mesma estratégia da sua irmã e entregou a sua serva para Jacó. E Jacó se deita também com Zilpa, e ela engravida de Jacó e dá a origem ao 7º filho de Jacó, por nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho, se deitou mais uma vez com Jacó e deu outro filho para Jacó, por nome de Aser. Então, o 8º filho de Jacó. Aí no versículo 14, nós vamos ver uma história que é parecida com a história de Jacó e Esaú. Porque Rubens, o filho mais velho de Lia, vai até a colheita e ao campo. Ele traz uma planta por nome de mandrácora, né? É uma planta, segundo os seus frutos, alguns estudos, ela é meio alucinógica ou usa em forma aromática. Não sei para que servia, mas ele traz essa fruta até Lia, e Raquel, vendo isso, Raquel pede para que Lia desse alguma daquela planta para ela, e ela então questiona: já tomaste meu marido, agora quer também a planta que meu filho trouxe? Então ela faz uma negociação com ela: olha, é um direito meu de deitar com o meu marido hoje, de ficar com ele, mas se você me der algumas dessas mandrácoras, você vai deitar com ele, eu vou te vender o direito. E assim fez. Quando Jacó chega da lida, né, achando que ia se deitar com Raquel, diz: não, a Lia diz para ele: eu comprei o direito, você vai se deitar comigo hoje. E ali a Bíblia diz que o Senhor ouviu no clamor de Lia, e ela engravida pela 5ª vez, dando ali a origem, né, ao 9º filho, por nome de Isaacar. Depois Lia de novo se deita com Jacó e dá a ele o 10º filho e o 6º dela, por nome de Zebulon. Então aí já nasceram 10 filhos
de Jacó. Então 6 com Lia, 2 com Bila e 2 com Zilpa. Raquel até o momento não teve filhos. No versículo 21, Lia também engravida de novo de Jacó, só que agora não é um homem, é uma menina por nome de Diná. Essa menina, ela vai ter um caso que vai acontecer mais para frente, que nós vamos narrar depois nos próximos vídeos. E no versículo 22, olha que o texto vai dizer: então Deus se lembrou de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e tornou-se fértil, e ela engravidou e deu luz a um filho. E disse: Deus tirou a minha humilhação e deu-lhe o nome de José. E disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Então aqui Deus se lembrou de Raquel, da angústia que ela estava passando, e concedeu ela, tornou ela fértil, e ela teve um filho, né? Só que agora ela teria que conviver, né, com a sua, também, além da sua irmã, com a sua concubina, que também teve filhos, com Jacó. Então, muitas vezes, difícil acreditar na promessa, mas mais difícil ainda é viver com as consequências de nossas atitudes por não saber esperar a promessa, né? E aqui então já tem 11 filhos, mais Diná, a filha de Jacó. Esses 11 filhos vão acrescentar os nomes das tribos de Israel, depois lá na frente a gente vai falar. No capítulo 30, do versículo 20 até o versículo 42, 43, vai narrar uma história interessante. Jacó agora com seus 11 filhos, 12 filhos com Diná, ele pretende ir embora, ele pretende voltar, que ele sabia da promessa de Deus na vida dele. Então ele vai para Labão, seu sogro, e pede: eu preciso ir embora, me dá aí o que é meu direito. Então Labão questiona, Labão não queria perder Jacó, porque ele enriqueceu muito. E segundo o texto vai dizer que por adivinhação, né, ele descobriu que ele estava sendo abençoado por causa de Jacó. Deus estava abençoando a vida dele por causa da vida de Jacó. Não sei, né, que sistema que Labão usou, porque Labão ele era idólatra, que lá na frente vocês vão ver que ele vai ter deuses que até são roubados por Raquel, tá? Mas só sabemos que neste texto ele diz que uma adivinha revelou que Deus estava abençoando Labão por causa de Jacó. Então ele não quer que Jacó vá embora. Então, mas Jacó propõe: não quero que você me dê nada. A partir de agora é o seguinte: vamos fazer um trato. Toda ovelha malhada que nascer listrada vai ser o meu salário. Todas que não forem malhadas, salpicadas, vai ser teu. Então ele concorda, ele faz esse acordo com Jacó, e Jacó tem uma estratégia de descascar alguns galhos de amendoeira, e com parte branca e parte mais escura, e colocar onde os animais bebiam água quando estavam no cio, né? Segundo o que eu estava procurando aqui, deixa eu ler aqui, não é claro que o método era este ou como funcionava. Alguns afirmam que existia entre pastores de ovelha a crença de impressões vividas na época do acasalamento influenciavam na plória, ou seja, eles acreditavam que aquilo, né, influenciavam no nascimento do filhote. Só que nós sabemos que tudo isso ele era abençoado pela mão de Deus, pela promessa de Deus que estava sobre a vida dele. E assim, então Jacó começa a enriquecer, que começou a nascer muitos animais salpicados e malhados. E Jacó se tornou riquíssimo, próspero, né, com a bênção do Senhor sobre a vida dele. Queridos, nós vamos falar um pouco depois, continuar essa história no capítulo 31. E lembre-se, até agora nasceu 11 filhos, 12 tribos
são 12 tribos por 12 filhos. Então até agora nasceu 11, vai ter mais um e vamos falar isso lá na frente. Deus abençoe e até o próximo vídeo.